Bom dia. Tô gravando essa aula aqui então para um pouco já atrasado, né? Bastante atrasado. É para eu ter deixado na quarta, mas eu só consegui fazer isso hoje. E aí vocês precisam disso para compreender melhor esse conteúdo e poder responder com mais propriedade o questionário. Então eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, né? Eu vou apresentar aqui 6 pontos, onde eu vou resumir então as condições desse período neocolonial, né? Eu tenho aqui duas datas: 1884 é o momento de assinatura do chamado Tratado de Berlim, né? O Acordo de Berlim, onde várias potências europeias então assinaram um acordo. Essa reunião foi sediada em Berlim, por isso tem esse nome. Então eles assinaram um acordo para fazer a partilha da África, né? Então eu vou começar mostrando aqui qual é mais ou menos a situação do mapa mundial nesse período neocolonial. Então a gente percebe que a Inglaterra aqui, ó, ela tem várias ocupações, onde é o Canadá aqui, ó, ela tem uma boa parcela da África, né, sob o seu domínio, e ela então é a potência nesse momento com mais quantidade de colônias, né? Se destaca também a França. Então a França e a Inglaterra estão destacadas aqui como duas grandes potências neocoloniais no século XIX. E aí, em menor medida, a gente tem aqui a Alemanha, né? A Alemanha aqui em verde mais escuro, né? Com algumas possessões também na África e aqui no Oriente também. Aí a gente tem um grande território russo aqui, né? Um grande império russo, que então onde está estabelecido uma espécie de governo socialista, né? Então é a formação dessa grande república socialista. A gente tem a China, né? A gente tem um grande império chinês aqui, ó, nessa região. A gente tem as possessões aqui inglesas também, né? Na Índia, todo esse território aqui da Índia e da chamada Indochina, né? Tirando aqui, ó, essa pequena parte cinza aqui, que é a região do Tibete, né? É uma região mais ou menos independente. Então tem poucas regiões independentes, né? A América supostamente está toda independente, porque possui governos próprios, né? Embora a gente possa pensar a política neocolonial, a política de controle, de domínio de territórios nesse momento, sobre dois termos. Então você pode ter um domínio propriamente colonial, que é quando o governo local ele é substituído ou ele é reprimido, né, em função de um governo metropolitano, o que funcionava, por exemplo, no colonialismo do século XV. Ou você pode também ter uma dinâmica de protetorado, que é quando esse país é colocado sobre a proteção diplomática de alguma potência, de alguma metrópole. Então essa região da América aqui, embora não esteja submetido a uma colonização propriamente dita, né, porque tem os seus governos independentes, ela está submetida a um protetorado bastante forte dos Estados Unidos, né? Então eu vou mostrar também um pouco dessa política de protetorado, como ela funciona na América. Mas aí você tem algumas regiões da África que estão na mesma situação. Tem uma grande região aqui no Oriente Médio, que é essa região aqui do Afeganistão e da atual do Irã, né? Que mais? A gente não tem ainda uma unidade aqui da Alemanha, ó. A Alemanha está dividida
ainda, né, com um outro grande império que é o Império Prussiano, né? Então essa unificação alemã vai acontecer mais ou menos nesse período aí de 80, né? 1880. A Prússia tem a Prússia não tem possessões coloniais, a Espanha tem algumas aqui, né? No próximo ao Japão, né? Nessas ilhas aqui. Tem aqui também no norte da África. Portugal tem algumas possessões aqui na África, mas é isso então. O que chama mais atenção então é olhar para esse mapa da Europa e perceber que duas dessas nações europeias, a Inglaterra e a França, elas são as maiores detentoras de possessões coloniais. E aí, isso é importante porque você tem que lembrar que as duas grandes revoluções modernas, a Revolução Industrial, que é uma revolução principalmente econômica, e a Revolução Francesa, que é uma revolução política, elas ocorrem nessas regiões. Essas duas revoluções, então, elas garantem o quê? Elas são o quê, em grande medida? Elas são revoluções burguesas, né? O que se chama de revoluções burguesas. Então esse processo de dominação burguesa da economia e da política aconteceu mais cedo na Inglaterra e na França, e isso que promove então essa liderança dessas duas potências em relação a essa corrida colonial, que vai ser principalmente uma corrida então por busca de matérias-primas e mercados consumidores, através dessa influência direta ou indireta, né? Então a influência direta é a própria colonização, a anexação, né, do território e o controle político desse território pela metrópole, ou uma influência indireta, né, que é isso que eu chamei de protetorado, né, que funciona como uma espécie de acordo, um acordo diplomático, um acordo de proteção, de ajuda mútua, né. Essa ocupação desses territórios na África e na Ásia, na América também, né, porque a gente tem o Canadá aqui e toda essa região aqui, a Groenlândia também, toda essa dinâmica, ela é uma dinâmica para garantir monopólios, né? Então o monopólio de extração de matérias-primas, o monopólio de importação de um determinado produto, né? De exportação, quer dizer, né? Então a Inglaterra tem um monopólio de exportação de produtos químicos para toda a região da onde é o Canadá hoje, né? Então é assim que funciona essa influência indireta. E a dinâmica dessa corrida industrial, então toda essa matéria-prima e toda essa necessidade de exportar esses produtos industriais são oriundos então do processo de industrialização, né? E da dinâmica de progresso, que é a cultura que está por trás dessa corrida industrial. Então, o que é relevante então para entender os desdobramentos dessa corrida colonial, dessa busca por territórios coloniais, nesse período aí que a gente está estudando, né? De 1880 até a Primeira Guerra Mundial, 1914. Então a unificação da Alemanha, né? A Alemanha, então, desde daquilo que a gente chama de período medieval, é constituída por um conjunto de reinos, né? E esses reinos, para entender por que a Alemanha então entra num processo de unificação, de reunir todos esses reinos em uma só nacionalidade, é importante pensar na própria Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa, os acontecimentos finais da Revolução Francesa são a formação de um grande império, né? Um império napoleônico. Aqui a gente tem um mapa do Império Napoleônico. Então o Império Napoleônico, então na primeira metade do século XIX,
até 1816, ele teve todas essas possessões aqui na Europa. Então ele tinha grande influência sobre o território onde vai ser a Alemanha, tem uma grande influência sobre o território onde é a Espanha, tem uma grande influência sobre o território onde vai ser a Itália, né? Então essa formação de um grande império francês, um império então promovido pela ascensão dessa burguesia, né, da burguesia média da França, junto com grupos conservadores. Eu falo grupos conservadores porque são aqueles grupos que vão se colocar principalmente como antirrevolucionários, né? Então lembra um pouquinho lá da dinâmica da Revolução Francesa. Tem um período da Revolução Francesa que se instala uma dominação de determinados grupos revolucionários, considerados mais radicais porque queriam um voto universal, né? Uma divisão mais integral das conquistas nacionais. E aí vários grupos de agricultores, de empresários, de médios empresários, eles vão se colocar como conservadores, né? Como antirrevolucionários. A junção entre uma burguesia média e esses grupos conservadores é o que vai dar sustentação a esse Império Napoleônico. Depois da França, então, promover essa dinâmica de império e ocupar esses reinos, né, e ocupar facilmente vários territórios da Europa, ou exercer influência fácil sobre vários territórios da Europa, essas nações europeias, no caso principalmente nesse período, a Inglaterra e a Itália, elas vão começar a promover uma política de unificação justamente para combater essa dinâmica expansionista da França, né? Então, uma das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né, vai ser aqui, ó, entre a França e a Alemanha, né? Nessa fronteira entre a França e a Alemanha tem uma região aqui, que é a região da Renânia, né? Ou chamada também a grande região da Renânia, e o território mais aqui fronteiriço, aqui, ó, mais na linha, é a região da Alsácia-Lorena, que é uma região bastante produtora de minério, né? Importante para a indústria de minério de ferro. Então a guerra, então, pela posse desse território na fronteira entre a Alemanha e a França, mostra bem essa dinâmica, né? O quanto a política expansionista da França implicava para a Alemanha ter que unificar os seus territórios, reunir esses vários reinos, então, que estão aparecendo aqui, cada um em uma cor, ó, em um grande Estado nacional, para poder, então, combater essa dinâmica. Essa unificação da Alemanha, então, ela vai ter vários argumentos culturais, né? E a gente pode ver esses argumentos culturais aqui na letra que é escolhida como hino da Alemanha.
Então tem algumas partes aí da letra que mostram bem essa exacerbação do sentimento nacional, né? Então, acima de todos, né? Os alemães acima de tudo, a pátria alemã acima de todos. É mais ou menos essa retórica que está sendo construída na unificação da Alemanha. E é um tipo de retórica, então, que também existe na França, que você vai encontrar na Inglaterra e em outros países nesse momento, né? A gente vai dar um nome um pouco para esse novo espírito de nacionalismo que está surgindo. Tem alguns conteúdos de pureza também nessa letra, né? Então a ideia de a fidelidade das mulheres remete um pouco à ideia das mulheres não terem relações então com estrangeiros, né? Manterem a pureza da raça, se relacionando fielmente então apenas com alemães. E o mesmo deveria ocorrer para o vinho, né? Então não misturar o tipo de uva alemã com outros, não mudar o modo de produção do vinho ou da cerveja, né? Existiam algumas leis de pureza de cerveja e de vinho que são válidas ainda hoje na Alemanha, né? Tinha também uma discussão, uma construção da pureza do leite, né? Então toda essa dinâmica, toda essa retórica de pureza dos alimentos propriamente alemão, do modo de fazer esses alimentos, e ela exemplifica, representa também todo esse sentimento que está sendo construído. Então a Alemanha ela vai se tornar um país, né? Ela vai unificar esses vários reinos aqui, que estão aí mais ou menos desde a Idade Média, né? Esses vários reinos. Ela vai fazer essa unificação por volta de 1880. Um outro caso é a Itália também, né? Então aqui a gente vai percebendo como a Itália ela vai fazendo, vai passando por pequenas unificações de um reino com o outro, né? Ela é dividida em vários reinos desde 1829, e aí conforme vai chegando à metade do século, esse reino da Sardenha, que está mais ao norte, ele promove a unificação de várias cidades-repúblicas do norte da Itália. Na parte de baixo, o reino na parte sul da Itália, o reino da Sicília também faz isso. Depois começa um conflito entre o reino da Sardenha e o reino da Sicília, né? Você tem o império, a parte neutra mais ou menos no meio, que é o território da igreja, né? O reino da Sardenha vai promovendo essa unificação, e aí se instala mais ou menos então essa unidade com o domínio da Sardenha, né? Lembrando que essa unificação ela tem mais ou menos a mesma dinâmica, tem a mesma dinâmica da Alemanha ali, né? Do processo alemão. É a própria pressão então de uma invasão externa que vai levar esses reinos a se unificar. Beleza, então essa aí são as primeiras informações gerais, né? A unificação da Alemanha e da Itália tardiamente vai então incomodar bastante a França e a Inglaterra, que já tinham então essa hegemonia de territórios neocoloniais, né? E aí lembrando que a ideia de expansionismo ela vai ser tanto interna como externa. Eu vou falar disso daqui a pouco. Beleza. A segunda revolução industrial é um evento fundamental também para compreender essa dinâmica de expansionismo, né? A dinâmica de industrialização ou de progresso que está colocada nesse período aí. Então eu listei aqui algumas tecnologias que são difundidas, disseminadas nesse período aí. Então a bicicleta, né, se torna um equipamento bastante comum nas cidades nesse período, né?
a gente tem as primeiras imagens, né? Então as primeiras imagens cinematográficas são desse período aí, da segunda metade do século. Então são imagens lá dos irmãos Lumière, né, na França. E mostra justamente esse grande símbolo, né, da primeira revolução industrial, que é a ferrovia. Então a gente vê, a ferrovia é um objeto muito próprio desse mundo burguês, né, que é um mundo que se constrói em torno das cidades, né, não mais do campo, é o mundo do cidadão urbano, né. Então esse cidadão urbano, ele tem como um dos seus principais meios de transporte o mesmo veículo que transporta também as grandes quantidades de matéria-prima, né? De uma região industrial para outra, que escoa a produção e tudo mais. A gente tem aspirina, né, que é o primeiro medicamento, então, de uma empresa que vai estar também na dinâmica de neocolonial, que é uma empresa neocolonial, né? Ou seja, uma empresa que extrai matérias-primas desses territórios neocoloniais e que manufatura essas matérias-primas na metrópole para depois revender para os outros lugares do mundo, né? Então, um medicamento para dor, um dos primeiros medicamentos para dor, né? A aspirina. E a questão também é a facilidade agora de encontrar esse tipo de equipamento, de utensílio, de medicamento nas cidades, né? O fogão a gás, né? Então, isso já é a existência desses vários objetos de consumo de fácil aquisição, já é uma demonstração também das implicações desse neocolonialismo, né? Então, o que o neocolonialismo implica? Implica a possibilidade de que o sujeito urbano ele consuma agora vários outros materiais. O consumo dele já não está mais preso então a vestimenta e vestuário, né? Aos itens básicos de sobrevivência. Significativamente ampliado a quantidade de produtos que esse cidadão urbano ele vai consumir. Os primeiros automóveis também, né, estão sendo construídos no final do século XIX. Esse aqui é o modelo chamado modelo T, né, o primeiro modelo da Ford. Então as bicicletas, a aspirina, os automóveis. Algo relevante também aqui vai ser o motor de combustão, né, como eu disse. Motor de combustão que está sendo utilizado aqui nesse automóvel, mas vai ser utilizado também nos navios e nos primeiros aviões. Então a gente já falou de duas coisas, né? Fez uma introdução e falou da segunda revolução industrial. Nacionalismo. Quais são os novos aspectos do nacionalismo, né? Então, o expansionismo continental e marítimo. Esse expansionismo continental aqui, ó, ele é bastante relevante, né? Por quê? Porque esse expansionismo, a ideia ali, a ideia de expansionismo continental é que a retórica nacionalista desses países não é apenas de ocupar territórios que estão além do mar, né? Que estão distantes, que é preciso chegar com embarcação. A retórica inclui também uma expansão dentro do próprio continente. Então os alemães eles promovem uma retórica de precisamos construir um grande império europeu. Os franceses a mesma coisa, os ingleses a mesma coisa. E aí essas retóricas expansionistas vão entrar uma em conflito com a outra, né? Então é importante perceber essa retórica expansionista para poder entender por que esses projetos vão gerar uma guerra mundial. O expansionismo é continental e marítimo, e o conflito deriva dessas duas ideias. Tanto expandir para o continente quanto para o mar vai acarretar conflitos, né? O que esse expansionismo nada mais é do que uma retórica de formação de impérios. Então toda nação
quer se constituir como um império. Toda metrópole europeia quer se constituir não como uma pequena nação, né? Mas como uma nação, como uma grande nação, com uma grande extensão territoriais, com grandes possessões territoriais, né? E esse tipo de império que a gente chama é derivado então de um sentimento ultranacionalista, né? Então a gente tem que ser um império porque nós somos maiores que todos os outros. Os franceses são maiores que os alemães, são maiores que os ingleses. E os alemães, como estava lá no hino, né, são maiores, estão acima de tudo, a Alemanha está acima de tudo, e por aí vai. Outros componentes novos do nacionalismo. A teoria racial, né? Então os alemães, os franceses, os ingleses começam a se ver como se fossem uma raça, né? Como se tivessem uma biologia própria, né? E aí eles vão buscar a história, então, dessa sua própria raça, né? Para constituir, para argumentar a sua superioridade. E aí eles vão para a história, vão para a geografia, vão para as línguas, né? Para reconstituir, então, essas raças, faz parte desse conteúdo cultural que a gente está aprendendo, né? Cultural e científico, que é a teoria racial do século XIX, né? Pode ser chamado também de teoria racista, né? Os países eles são constituídos por raças específicas, né? Então essa etnia, os grupos linguísticos, o grupo linguístico de um país, falar o francês constitui uma espécie de raça, né? Falar o alemão constitui uma espécie de raça. Essa é mais ou menos a dinâmica. E aí todos esses são aspectos desse nacionalismo do século XIX. Talvez a coisa mais central aqui então perceber a condição econômica, né? Porque essa condição econômica vai ser extremamente alterada então nesse período aí neocolonial. De que forma? Então, o aumento significativo da produção, né? Então a gente tem números aqui, ó, entre 1871 e 1913 da produção de carvão, né? A gente percebe a liderança de alguns países nessa produção, isso já é um indicativo, né? Da posição geopolítica, né? Da posição de domínio desses países, o que garante essa posição de domínio. Então são esses grandes índices de produção e a capacidade de ampliar rapidamente esses índices produtivos. Então os Estados Unidos tem uma capacidade gritante de fazer isso. Lá entre 71 e 13 ele ele aumenta 6 vezes, ou até mais, né? Não fiz essa conta, mas vocês podem fazer, se vocês quiserem, quantas vezes ele aumenta aqui. Mas é bastante significativo, né? Então perceba a diferença da Grã-Bretanha, por exemplo, né? A Grã-Bretanha ela meio que duplica aqui a sua produção de carvão, enquanto os Estados Unidos ele mais que quintuplica, né, essa produção. A Alemanha também, ó, tem um avanço significativo. Então o que está acontecendo? Uma corrida industrial, uma corrida para aumentar significativamente os índices produtivos, né? Além do carvão, o ferro também, ó, com esses 3 países também. Você pode ir comparando aqui então para perceber como essa dinâmica de aumentar significativamente rápido a produção era o carro-chefe da construção do nacionalismo, né, do imperialismo nacional. E aí o aço e o ferro são significativos porque são matérias-primas de toda essa dinâmica industrial, né? Então a bicicleta, o carro, a própria aspirina, né, para serem produzidos vão demandar bastante ferro e aço. Outro gráfico interessante para perceber isso então aqui da produção de petróleo, né? Da extração de petróleo. Então a gente percebe o que?
a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, elas meio que quase empatam aqui, né? E aí você tem essa subida aqui, ó, todos os países meio que ampliando a sua produção aí entre 1750 até 1900, né? Que é o período que a gente está vendo. Então a gente tem uma grande ascensão até os anos 50, vai ter um período, né, um chamado período de crise, com depois uma retomada, né? Então no finalzinho do século XIX, está tendo uma retomada da produção da extração de petróleo, né, e de derivados. O que causa, quais são as consequências dessa corrida industrial, dessa corrida por aumentar em poucos anos os índices produtivos, né? Então uma das consequências é o monopólio que algumas empresas vão conseguir em torno de produtos, né? Então, uma das características desse aumento significativo da produção é que poucas empresas vão passar a deter o monopólio da produção de algum produto. Então, a produção do aço, a produção de medicamentos, todas elas vão ser mais ou menos monopolizadas por algumas poucas empresas, né? Então, a ideia de multinacional, uma grande empresa que monopoliza a produção de um determinado objeto, da extração de uma determinada matéria-prima em quase todo o globo, vai ser uma realidade dessa corrida industrial aí, ó, dessa corrida imperialista, neocolonialista no século XIX. A gente vai chamar isso de capitalismo monopolista, né? Então, diferente da lógica liberal lá, onde pequenas empresas deveriam manter a sua competição para que a dinâmica do livre mercado funcionasse, o que a gente vê na prática é que essa retórica liberal, então da livre empresa, vai causar justamente o contrário, né? Então vai causar a monopolização dessa produção. Quando uma empresa detém o monopólio da produção, ela controla, ela ganha um grande poder de controle sobre a economia mundial, né? Porque toda a economia depende então da sua produção. Esse monopólio, como é que se constrói esse monopólio? Ele se constrói através de relações mais ou menos políticas também, né? Então é o apoio que os estados vão dar para que algumas empresas elas consigam ampliar a sua capacidade produtiva, né? Ampliar suas áreas de extração de matéria-prima. Então os governos faziam acordos diretos com algumas empresas, e essas empresas ganhavam vantagem na extração ou na produção de algum material. Ao longo de alguns anos, essa empresa conseguia então ter produzir com mais baixo custo, extrair matéria-prima com mais baixo custo e comprar todas as outras pequenas empresas, e ela passava a monopolizar aquela produção ou aquela extração. A concentração dos capitais cada vez mais em um mercado financeiro, né? Então, onde é que estava concentrado, por exemplo, o capital? O capital é o dinheiro, né? Onde é que estava concentrado a maior parte das fortunas e das rendas capitalistas na primeira Revolução Industrial? Elas estão concentradas principalmente nas terras, né? O fato do sujeito ser dono de uma terra ou ser dono de uma indústria é a maior parte da riqueza dele. Nesse período aí, dos monopólios, né, do capitalismo monopolista, a gente percebe que a maior parte do capital não vai ser mais a propriedade da fábrica ou a propriedade da terra, mas a propriedade de ações, né? Então a ideia de mercado financeiro se torna algo bastante grande nesse momento, e os grandes burgueses, eles vão concentrar a maior parte da sua riqueza
na posse de ações, não mais na posse de algo propriamente físico, né? Uma terra ou um parque industrial, mas nessas ações, né? E aí eles especulam com essas ações para ganhar dinheiro. As relações econômicas, então, essa extração de matérias-primas coloniais, ela é absolutamente dependente do Estado, né? Da política, porque é o Estado, então, que garante a infraestrutura dos portos, que garante a infraestrutura dos transportes, né? Seja no território metropolitano ou no território neocolonial. É o Estado que faz as ferrovias para escoar essa produção. Então, a empresa depende absolutamente das condições políticas, né? É o Estado que faz os acordos diplomáticos, né? Que garante, então, a possibilidade dessa empresa se instalar lá na África, lá na Ásia, no Brasil, né? Esse acordo é um acordo diplomático entre Estados, né? Ou, se não um acordo, uma ocupação propriamente dita, e aí essa ocupação depende de força militar, né? Para garanti-la. Então o Estado é fundamental. Então toda a lógica liberal está quebrada aqui a partir desse processo neocolonial, né? Porque a lógica liberal propõe então que o Estado não interferisse na economia, e o que a gente vai ver nesse processo é justamente a extrema dependência de todo esse capitalismo neocolonial das políticas de Estado. Alguns autores chamam isso de uma segunda fase do capitalismo. Então, uma primeira fase do capitalismo, né? A gente pode falar de capitalismo a partir do século XVII, do século XVIII, com a Revolução Industrial, e nesse momento ele passa por uma primeira fase, que é essa fase liberal. Surgimento de várias pequenas empresas, né? Uma espécie de conflito, onde essas pequenas empresas exigem a não interferência do Estado, né? Não cobrar tributos, justamente isso, né? Não interferência do Estado. E uma segunda fase onde há uma íntima ligação, então, entre a ordem política e a ordem econômica, a ordem empresarial. Essa ordem empresarial também constitui vários monopólios, né? As várias pequenas empresas tendem a se fundir ou serem dominadas por uma grande empresa. Exemplos de empresa colonial, né? Então você tem inúmeras empresas coloniais que fazem esse trabalho de extração de matérias-primas e de venda de produtos manufaturados, né? Então você tem a BASF, por exemplo, que é uma empresa alemã que depois vai se tornar ainda maior, né? Vai ser unificada, vai unificar várias outras empresas em uma grande indústria química alemã. Mas a BASF, então, é fundada lá em 1865. Uma indústria de química, né? Faz o que essa indústria de química? Pensa produtos agrícolas, produtos para a própria indústria, né? Combustíveis. Essa Standard Oil Company, né? É uma empresa dos Estados Unidos, a mesma dinâmica, né? Então essas empresas aqui que vão ter uma espécie de acordo com os estados, com seus estados nacionais, né? Então a BASF é alemã, a Standard é norte-americana, né? E o estado norte-americano, o estado alemão vai garantir então que essa empresa tenha o monopólio de extração de petróleo em uma determinada região, na África, no Oriente Médio, né? E aí o Estado ele que garante esse monopólio dessa empresa, né? Essa empresa, conforme ela tem esse monopólio, essa vantagem competitiva, ela consegue comprar várias outras. E um terceiro exemplo é essa Anglo Swings aqui, então uma inglesa, é uma empresa da Inglaterra, né? Essa aqui é a empresa que vai dar origem à Nestlé, né? No início do século XX. Então começa como uma empresa de produtos derivados do leite, e aos poucos ela vai ampliando para uma grande empresa de produtos alimentícios, né? Então essa dinâmica das multinacionais ainda é uma dinâmica atual, né? Essa dinâmica de formação de grandes monopólios empresariais
ainda é uma dinâmica atual. A Nestlé ela continua um processo de, a partir das vantagens que ela consegue com as relações políticas que ela tem com a sua metrópole e as relações políticas que a sua metrópole estabelece com outras regiões mais subdesenvolvidas industrialmente, ela consegue ir comprando outras pequenas empresas e se estabelecendo como uma grande multinacional, né? Então a gente tem esses três exemplos aí, ó. E aí você pode partir desses três exemplos para pensar a ocupação empresarial desses vários territórios coloniais. Então esses vários territórios coloniais possuem as matérias-primas que essas multinacionais vão utilizar nos seus processos produtivos. Outra coisa importante como os países então subdesenvolvidos eles participam desse processo das multinacionais, desses processos neocoloniais. Então eles participam principalmente vendendo matérias-primas, né? Aqui a gente tem um gráfico das importações brasileiras entre 1839 até 1871. Então o que a gente percebe? Que entre 1839 e 1871, que é mais ou menos uma parte desse período que a gente está vendo, o Brasil ele vai ampliando significativamente as suas importações, né? Ele vai comprando cada vez mais. Então é mais ou menos a mesma dinâmica. A dinâmica que acontece na metrópole é também transpassada para esses países subdesenvolvidos, mais ou menos independentes, né? Às vezes dominados por uma metrópole ou às vezes com um governo próprio. Mas nessas regiões mais subdesenvolvidas, então, também está ocorrendo um processo de migração do campo para a cidade, de aumento da população urbana, né? E de aumento do mercado consumidor, né? Esse aumento do mercado consumidor está demonstrado então na quantidade de produtos que são importados, né? Que são comprados de fora. A compra de mais produtos de fora significa então o quê? A vazão desses produtos, desses aumentos de produção que estão tendo nas metrópoles. Ó. Todo esse aumento de produção está sendo escoado, então, nesse mundo subdesenvolvido que está comprando muito mais, né? Aqui a gente tem agora uma tabela, né, das exportações também, né? Da quantidade de exportação. Então a gente percebe que os países então dos subdesenvolvidos, países como o Brasil, esse gráfico aqui é do Brasil, eles também entram nessa dinâmica exportando muito mais matérias-primas, né? Então exporta mais café, mais açúcar, mais fumo, mais algodão, mais borracha, mais pele, né? As peles diminuem aqui, ó, a borracha. Então os produtos que são necessários para as condições industriais, como a borracha, eles vão ser significativamente ampliados, né? O açúcar diminui, então o café também amplia, né? Então os dois produtos que têm uma ampliação significativa da sua exportação são o açúcar, né? Então esse progresso, todas essas ideias de progresso, então essas metrópoles elas estão consumindo muito mais açúcar e estão consumindo muito mais borracha, né? Essa aqui é um gráfico comparativo da ampliação da malha ferroviária, né? Então para a gente perceber então como esse processo industrial ele vai depender então bastante dessas tecnologias de escoamento da produção, né? Então entre 1860 e 1890 a gente compara aqui, ó, o quanto os Estados Unidos ampliou a sua malha viária e o quanto o Brasil fez isso, né? Então o fato do Brasil ter ampliado bem menos aqui a sua malha
viária indica um pouco qual é a posição do Brasil nessa geopolítica aí neocolonial, né? O Brasil está, ele exporta muito menos que os Estados Unidos. Então a exportação muito maior dos Estados Unidos, né? A hegemonia econômica e industrial maior dos Estados Unidos implica que ele construa um parque viário muito maior também. Eu falei um pouco disso, né, de como aqueles países então mais ou menos independentes como o Brasil, eles estavam submetidos a uma política de protetorado, né? Eles não eram colônias, eles tinham o seu próprio governo, o Brasil tem o seu próprio governo, independente, né, de qualquer metrópole, mas ele ele está num processo de acordo diplomático com os Estados Unidos. E esses acordos diplomáticos, esse estabelecimento da região da América Latina como um protetorado dos Estados Unidos, fica evidente nesses tipos de política aqui que são chamadas então a doutrina Monroe, né, que é do presidente no caso, com esse mesmo nome, entre 1817 e 25, e depois já no século XX da chamada política de Big Stick, né? Então a doutrina Monroe dizia algo mais ou menos assim, ó: julgamos propícia essa ocasião para afirmar, como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, os continentes americanos, em virtude da sua condição livre e independente que adquiriram e conservaram, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Então, isso aqui também pode ser resumido como a América para os americanos, né? Era o que estava dizendo o presidente dos Estados Unidos lá no início do século XIX ainda, né? A América é para os americanos. A América não está suscetível de colonização por essas potências europeias que começam a criar essa dinâmica imperialista, né? E aí os Estados Unidos vai então estabelecer as suas relações diplomáticas para garantir essa influência econômica, né? Essa influência sobre os mercados e sobre a extração de matérias-primas da América como um todo e do Brasil especificamente. Essa aqui é uma charge que mostra então o Roosevelt, né, fazendo a guarda aqui da região do Caribe, né, que é uma região importante na geopolítica e na economia mundial, porque ela é que serve de passagem então dos navios que vêm do Oriente, né, para o Atlântico, né? Então tem o canal do Panamá ali que serve de passagem até hoje para os navios. Então é uma zona de passagem de navios, seja entre o Atlântico e o Oriente ou entre a Europa e a América. Aí por fim a mudança da própria ideia de liberalismo, né? Então esse Farben aqui, que é um teórico do início do século XX, ele vai dizer o seguinte, ó: o objetivo de qualquer fusão de capital e unidade de produção deve ser sempre a maior redução possível dos custos de produção, administração e venda, visando a realizar os maiores lucros possíveis por meio da eliminação da concorrência destrutiva. Ou seja, a ideia de concorrência aqui, ó, já não é mais algo fundamental para o funcionamento do capitalismo, né? Então, o que o Farben, como um teórico então, do funcionamento da economia desses estados capitalistas, está dizendo? Que é necessário eliminar a concorrência, que eliminar a concorrência é algo fundamental, né, para que o seu país se desenvolva, então, em termos capitalistas. Então, a gente percebe o que, então? A falência desses ideais do liberalismo e a colocação de uma nova dinâmica econômica, onde a política, né, o vínculo entre as empresas e o Estado procura garantir os monopólios. Beleza, então faltam 2 itens. Esse item aqui é para demonstrar então um pouco as grandes transformações que vão ser causadas, as transformações culturais principalmente, né,
que vão caminhar junto com todo esse processo industrial, de transformação da relação entre empresas e Estado, da geopolítica, né? Então esse gráfico aqui demonstra, por exemplo, o aumento da população urbana, né? Na Grã-Bretanha, na França, na Rússia, nos Estados Unidos e na Alemanha. Então a população, e a concentração dessa população, né? Não o aumento, mas a concentração. Então a gente percebe que nesse período aqui de 1851, também na metade do século, quase todas essas potências aqui, essas nações que são potências da geopolítica mundial, elas já possuem, tirando a Rússia, né? Tirando a Rússia, tirando só a Rússia, todas as outras possuem a maior parte da sua população, mais da metade da sua população, na área urbana. Esse aqui é um desenho da evolução da moda, né? Entre 1794 a 1987, né? A gente percebe uma espécie de ciclo aqui, né? Então os vestidos ficam mais curtos, depois mais longos, depois eles tendem a encurtar de novo, né? Tem uma espécie de releitura aqui de antigos modelos coloniais, né? Então isso pode ser uma expressão pode ser um exemplo da própria ideia de neocolonialismo. Então compara o primeiro vestido aqui, o último vestido aqui do final do século XIX com a moda lá no século XVI, né? Em pleno período colonial, né? O primeiro colonialismo. Percebe que o que o século XIX, qual é a moda do final do século XIX? É uma espécie de releitura da moda colonial, né? Isso aqui é só para representar um pouco um movimento artístico, né? Desse momento que é o chamado realismo. Então, esse movimento artístico é importante, então, para pensar um pouco as concepções de mundo, né? Então você tem um grande discurso de realismo nesse momento também, que é importante depois para entender o século XX, essas ideias de realismo. Para terminar, então, vamos falar um pouco dos impactos, né? Quais são os impactos gerais de todo esse processo neocolonial, esse processo de ocupação? A mundialização, então a gente diz que o processo de globalização, de ocupação humana do mundo, né? Ele é significativamente ampliado nesse momento. Então aquela ampliação lá dos gráficos produtivos, ela significam também uma maior ocupação do mundo. Então a extração de materiais, a produção agrícola, a produção de produtos industriais significam o quê? Muito mais pessoas transitando pelos lugares, né? Isso é o que a gente está chamando de mundialização. E as grandes tecnologias de comunicação e transporte também, né? Representam essa mundialização. Elas conectam, então, essas várias regiões do globo. Os navios, o telefone, logo daqui a pouco. A pluralização de atores envolvidos, né? Então, se na história ocidental anterior a gente tem sempre mais ou menos 2, 3, 5 grandes países dominando todo o cenário mundial, o que a gente vai ver no século XIX é a multiplicação desses atores. Tem muitos atores, né? Então não a gente falou principalmente da Alemanha, da Itália, da França, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, mas existem muitos outros atores envolvidos. Todas as nações que iam se constituindo ali, Bélgica, Dinamarca, a própria Prússia, né? Elas entravam nessas dinâmicas também. E aí eu mostrei o caso do Brasil para falar também, inclusive o mundo subdesenvolvido, ele começava a ter uma parcela de participação nessa economia mundial. Então o Brasil lá era fundamental para suprir as necessidades de borracha, por exemplo, dessa economia
globalizada, né, desse capitalismo das multinacionais aí. Então o Brasil também tinha uma participação, embora estivesse no mundo subdesenvolvido. E o mesmo acontece com a África, então, com a Índia e por aí vai. Um controle financeiro da Inglaterra, né? Então a Inglaterra vai ser bastante pioneira na criação desse mercado financeiro. E aí, por ser pioneira nisso, ela detém também um tipo de monopólio sobre esse mercado financeiro nesse momento. Isso vai mudar depois da Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos vai assumir uma posição bastante dominante nesse mercado financeiro. A gente diz também que esse momento aí é o momento então da transição do capitalismo industrial, né, onde a representação maior da riqueza ou do capital era a indústria, e para um capitalismo onde a riqueza maior, a representação de uma riqueza maior vai ser não um parque industrial, mas a posse de ações, né? A posse e o controle do mercado de ações, ou seja, do mundo financeiro, né? Aquele país que tem mais ações no mundo financeiro, ele faz mais empréstimos, ele cobra mais juros e ele detém mais capital nesse sentido. Os desdobramentos tecnológicos, né? Então, toda essa dinâmica aí de uma população consumidora que está apta agora a comprar uma maior quantidade de produtos cotidianamente, impulsiona a criação de novos produtos, né? As demandas industriais também, as demandas de expansão da produção também demandam novas tecnologias. Então você tem uma série de desdobramentos tecnológicos aí, dessas ideias de expansionismo, de ampliação do mercado consumidor. A concentração de capitais, né? Então a formação de empresas cada vez maiores detendo monopólio sobre algum produto ou sobre a extração de alguma matéria-prima, né? O que a gente vai chamar então de capitalismo monopolista, para diferenciar um pouco do capitalismo liberal. A expansão de bens de consumo, isso que eu já falei, e a produção em massa, né? Se você tem então uma população urbana maior, e essa população urbana maior ela é principalmente assalariada, e como assalariada é um grande mercado consumidor, você tem também a ampliação significativa dos produtos que estão disponíveis para a compra, né? Aí o extremo disso é um pouco a nossa dinâmica, né? A gente consome bastante, né? Essa é uma dinâmica que é então construída mais ou menos nesse período, essa dinâmica onde eu consumo diariamente, né? Onde eu vou diariamente a algum lugar da cidade para comprar alguma coisa. É uma dinâmica que ainda não existia, né? Que não era não era a realidade da maior parte das pessoas do mundo antes do século XIX, mas que se torna então no século XIX. O crescimento do setor de serviços, né? Então o crescimento das cidades, o aumento da concentração da população nas cidades vai significar também uma maior demanda por seguros de vida, seguros de habitação, de viagem, seguro, poupança, né, banco, serviço bancário, troca de dinheiro. Se tem mais pessoas viajando, essas pessoas trocam dinheiro. Então precisa de um serviço bancário que faça essa conversão de moedas. Serviços de transporte, né, que são esses serviços de viagem, então, serviços de comunicação, envio de cartas, jornais, jornais impressos, jornais falados, enfim, todo esse mundo da comunicação. E a convergência entre governo e economia. A gente vai ver depois para frente um pouco mais dessa convergência, dessa união, conjunção, né? Essa nova ideia de sociedade onde o governo vai estar integrada à economia, ou o governo, a política, vai ter uma função fundamental no desenvolvimento econômico, no processo econômico, né?
Isso vai sendo ampliado aí no século XX, até pelo menos os anos 50. Mas a gente vai falar desses contextos depois. E esses aí são os impactos, e com isso a gente fecha então, né? A data final aqui, ó, 1914, é então o surgimento da Primeira Guerra Mundial, né? E aí você pode entender então que tudo isso aqui funciona mais ou menos como causa, né? Principalmente as questões aqui do comércio global e do nacionalismo, né? Bom, era isso. Obrigado.